No começo, mesmo que eu sou professor substituto aqui, né? A gente vai falar eu vou falar um pouco mais do trabalho do professor, e aí é uma coisa que não pode passar, né? Mas também dou aula na escola básica e algumas referências, né, do que eu vou expor vem dessa prática mesmo, né, de trabalhar com educação, ser professor de geografia. E como professor de geografia faço parte da AGB, né, da Associação de Geógrafos Brasileiros, aqui da seção local Belo Horizonte, que até Alain, estão aí, e do GT de Educação da GBBH. E aí eu vou fazer um jabazinho, né? Estou falando de publicação, a gente falava do encontro nosso, né? Nós temos um Encontro Nacional de Geógrafo aqui em Belo Horizonte, que é uma oportunidade em que vários debates sobre trabalho, socialismo, educação comparecem também. O site é eng2012.org.br, então fica todo mundo convidado. Eu vou falar da minha dissertação, né? Então isso é uma diferença, né? Assim, você está falando de um processo em andamento, eu vou falar de um processo que já se consumiu, né? Já tem um produto. Mas não é breve o título, não? Não, então, era o meu título canetinha para danar. Eu estava até pensando, podia ter colocado um pé na roça, um pé na sala, mas aí ficou um tijolo. Dialética, produção, consumo, trabalho docente da territorialidade camponesa. Nem respiro direito para falar. Mas é um pouco assim, a minha questão é essa, né? Com essa dissertação. E aí, muito rapidamente, assim, só... Porque depois que a gente apresenta, a gente tem as contribuições da banca. Então aqui eu já incorporo algumas coisas. Inclusive um agradecimento aí para a Isabel, que fez parte da banca, né? Como suplente de psicologia, junto com o Mazeto daqui da agronomia. E os presentes na banca, teve um pedagogo, um sociólogo e um economista, né? Eu fui orientado por uma geógrafa. Então, assim, deu um diálogo interessante, assim. Então, eu fiquei pensando muito, assim, a forma de exposição, e eu acho que eu vou seguir, mais ou menos, a dinâmica que eu usei na própria dissertação. Aí eu vou só fazer um comentário, ela se dividiu em 4 capítulos, né? Um capítulo de metodologia, que eu misturei grupo focal, questionário, entrevista, enfim. Um capítulo que discutiu a luta pela terra, um terceiro capítulo da luta pela escola e um 4º capítulo que eu entrei no processo de trabalho, no trabalho docente, né? Porque o foco da minha discussão é o trabalho docente. Mas não é o trabalho docente indeterminado ou sem uma situação específica em que ele acontece. Eu vou discutir esse trabalho docente na perspectiva de um assentamento de reforma agrária. Para chegar, né, nesse objeto de pesquisa, nessa situação de pesquisa, o ponto de partida é uma concepção de sociedade, né, contraditória. Trabalho, Estado e capital vão produzir um sujeito, e esse sujeito se produz a partir de lutas, conflitualidades, que também é contraditório, né? Esse sujeito é uma particularidade em que se realiza essa dimensão contraditória mais ampla, que a gente pensa como universalidade. Isso vai se singularizar lá no professor, no chão da escola. No nosso caso, um chão de escola dentro de um chão de assentamento, né? E daí essa preocupação da geografia, né? Como é que é esse onde em que isso acontece? Essa relação social, né? Um sujeito contraditório, né? Professor, trabalho docente e tal. Que as contradições que esse onde, que esse lugar, que essa espacialidade, enfim, que essa situação, como que isso ajuda a determinar ou não, né? E aí já é um outro diálogo que sai um pouco da especificidade do trabalho docente para dialogar a questão agrária, né? Isso também é um traço. A gente tenta colocar o encontro, né, de um debate mais pertinente à educação no primeiro momento, que é esse professor, no campo da geografia, que é a questão, que não é só da geografia, que é a questão agrária. E aí, para esses sujeitos, aí um comentário breve assim, eu acompanhei aqui a licenciatura, a Pedagogia da Terra, né, que
que é a licenciatura em Educação do Campo, a turma de 2005, com o edital do PRONERA, Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, que eu vou comentar um pouquinho mais à frente, que começa em 2005 e termina em 2010, com, assim, quase totalidade de alunos de militância, né, com perfil de militância vinculado à Via Campesina, né? Muita gente do MST. E por ter acompanhado como bolsista, né, de graduação, lá na monografia também tentei entender um pouco melhor isso, eu já tinha acompanhado um pouco o processo de formação docente, né? Essa licenciatura tem um foco muito claro no trabalho do professor na área de reforma agrária, né? Educação do campo, aí se constitui essa identidade. E aí no mestrado, né, eu fui dialogar então, olha, mas tem um traço aí que vem dessa formação, mas agora eu estou procurando o trabalho docente, esse processo de produção do trabalho docente. E do consumo dele, que vai se realizar no assentamento, né? Então, colocando aí, né, o problema de pesquisa, é como que se estabelece, né, uma dialética que vai da produção ao consumo desse trabalho, né, dessa atividade que se realiza dentro de uma lógica econômica, né, porque aí os termos, né, produção e consumo remetem a uma lógica econômica. Mas ele devém também da luta pela terra, que também é um processo econômico, mas tem uma riqueza de determinações que vão para o campo do político, do ideológico, enfim, de um conjunto muito mais denso do que aquele que imediatamente é trabalho, né, num sentido mais limitado, aproximando até muito mais da ideia de força de trabalho do que o trabalho como uma outra possibilidade. E isso, aí a estrutura da dissertação seguiu essa lógica, né? No primeiro momento tem a luta pela terra, e aí a ideia de territorialidade camponesa, né? O agronegócio, num certo sentido, também produz uma territorialidade, outra, né? Mas tem que ter uma luta pela terra para se constituir um sujeito que vai viver a situação da luta pela escola. E aí a educação do campo, né? Assim, então, esses sujeitos, né, que eu fui pesquisar lá, especificamente esses que viveram a formação docente porque participavam do processo de luta pela terra, e aí participam do PRONERA, carregam, né, um conjunto de contradições ali da luta pela terra que vai se juntar com essa luta pela escola, né? Então, a gente tem ritmos diferentes, né, nesses sujeitos. Isso já é um primeiro aspecto da contradição. Você olha um professor desse, você já não consegue trabalhar simplesmente com a ideia dele dando aula, tem uma memória do processo de luta, mas ao mesmo tempo tem um projeto, né, porque a luta pela terra não se esgota num pedaço de terra. Tampouco a luta pela escola se a gente alarga, né? Então esse ritmo é contraditório, né? O sujeito carrega esse ritmo contraditório. Daí que na metodologia a gente vai procurar mais de uma fonte de informação, porque eu tenho uma dimensão de memória, mas tenho uma dimensão de projeto aí, né? Mas sobretudo uma leitura de mundo, né? E aí o mundo do trabalho, né? Coloquei lembrando do Ricardo Antunes, que é isso, tá, são várias determinações aí que se encontram, né? E aí eu vou bem assim, em dois tópicos assim, eu vou falar um pouquinho da luta pela terra e da luta pela escola, para a gente mais ou menos se aproximar do que é a contradição que eu vou pôr lá no final, né, entre força de trabalho docente e praxis educativa, né? Acho que assim, se for para resumir numa frase essa dissertação, a questão que a dialética, a produção e consumo do trabalho docente na territorialidade camponesa coloca para a gente é que tem uma antítese viva, dinâmica, contraditória, perversa, mas ao mesmo tempo que tem aberturas entre uma condição que é de força de trabalho. A gente que é professor de escola pública sabe o que é isso, professor de escola particular também sabe, às vezes até com nível de precariedade maior, né? Não tem estabilidade, não sei mais o que, mas ao mesmo tempo você tem uma praxis educativa, o sujeito é de luta. Podemos até discutir se ele foi de luta e agora que virou professor não é, enfim, parará. Mas você tem uma antítese, né? Esse, digamos assim, é o filé, né? O possível que se acha. Então, assim, um pouco da luta pela terra
né? E aí eu vou ler meio parágrafo aqui, que eu acho que sintetiza o que eu quero falar. A luta social se constitui como uma das características fundamentais da realidade brasileira. A desigualdade social é sua causalidade, em que se localizam seus fundamentos. Por sua vez, a desigualdade social é consequência da expansividade que a propriedade da terra teve como marco da formação brasileira. A antítese que se instala aqui é a própria formação brasileira, produzida como algo necessário, historicamente, enquanto totalidade, né? A forma da propriedade privada é sua manifestação no plano jurídico e econômico. Mas também o trabalho se realiza e se desrealiza de tal maneira como uma propriedade privada em íntima relação com as formas da propriedade fundiária, seja no campo quanto na cidade. Então eu tenho uma relação objetiva da propriedade da terra, né? Talvez um dos grandes pecados originais da desigualdade brasileira, né? Ali está a hora que mordeu a maçã, lá não sei o quê. E como é que se produz um sujeito aí? Aí não estou pensando no professor, mas o trabalhador rural, né? Essa relação entre terra e trabalho, né? Entre expropriação e expropriação da terra, mas também expropriação de outros meios que compõem o trabalho, e de exploração da terra, mas também exploração do sujeito que ali trabalha, historicamente gerou uma conflitualidade de onde emergem os sujeitos coletivos, por exemplo, que a gente vai debater aí, MST, ligas, enfim, os mais de 90 movimentos socioterritoriais que o pessoal lá de Prudente identifica em atuação hoje aqui no Brasil, da perspectiva do campo, mas também da cidade. O lugar físico, né, onde eu fui querer procurar as evidências, né, é um município no Vale do Rio Doce, que é aqui indo para o Espírito Santo, município de Tumiritinga, né? E aí a história desse município traz uns elementos importantes para a gente pensar essa própria história da formação desse trabalhador rural que vai se pôr como sujeito coletivo. Primeira metade do século XX, assim, latifúndio e margem da ferrovia Vitória-Minas, né? Todo o processo de urbanização derivado da mineração no século XVIII, processo de urbanização, aí o João Antônio de Paula mesmo fala de uma modernidade que se produziu aqui em Minas Gerais, isso não chega lá. O Vale do Rio Doce é uma área sobre alguns aspectos estanque. Tem um romance belíssimo de um jornalista militante que é Nas Terras do Rio Sem Dono, que agora eu não lembro o nome dele, mas que é fantástico e conta um pouco dessa história. E Tumiritinga vivencia um processo mais geral que acontece no Brasil, que durante a década de 1950 e 60 você começa a emergir no sindicalismo rural. O sujeito lá, o professor que eu fui pesquisar, participou do processo de criação do primeiro sindicato trabalhador rural de Minas Gerais, que é o Sindicato de Poté, do lado do Teófilo Otoni, já subindo mais um pouco. Na periferia de Malacaxeira. Exatamente. Então, é uma área, uma tradição. Estamos encontrando os parentes aí, né? Mas na década de 70, você tem um trabalho forte da igreja, a gênese da CPT aqui em Minas é nesse período, e na década de 1980 os partidos do MST. Então, essas formas contrárias a esse processo de modernização, que não é só capitalista, mas fundamentalmente é capitalista, se realizam, se efetivam, vão construindo sua dinâmica própria, sobretudo nesse pós-64, período da ditadura, mas também na década de 80. Né? E aí a gênese do MST em Minas Gerais. Né? O pessoal do movimento fala que a estreia, né, aconteceu em ocupação de uma fazenda no município de Novo Cruzeiro, onde deve ter uns parentes lá de Malacaxeta também, que não é muito longe, mas que é a fazenda do Ega, com um trabalho fortíssimo do sindicalismo de Poté e das imediações ali.